Levanta suas mãos e dá um glória a Deus. Já se estica, coloca um sorriso no rosto, porque Deus é bom. Amém? Glória a Deus. Essa é uma manhã especial. Todas são, né? Mas essa daqui é uma manhã que tem um carinho especial. Vou fechar os nossos olhos. Pedir para Deus trazer entendimento aos nossos corações, para que Deus abençoe cada palavra que for ser dita, que a unção do Espírito Santo se manifeste poderosamente nas nossas vidas. Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor é bom e o Seu amor dura para sempre. Senhor, obrigado porque cada pessoa que está aqui, as que estão a caminho, Senhor, vieram desejando mais de Ti, mais da Tua presença, mais da Tua palavra, Senhor. E eu te peço, Senhor, esteja trazendo abundantemente mais do que tudo que Ele espera, do que tudo que Ele pede, porque o Teu poder é inesgotável. Senhor, derrama sobre nós espírito de sabedoria e de revelação, para que nós tenhamos um pleno conhecimento de Ti, Senhor. E dilata o nosso coração, para que nós possamos, Senhor, cumprir tudo o que o Senhor tem para nossas vidas, Pai. Senhor, abre os nossos olhos espirituais e os nossos ouvidos espirituais para discernir a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Espírito Santo, Tu és o Senhor dessa igreja, conduza cada palavra, conduza, Senhor, cada pessoa ao entendimento correto da Tua palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Tem alguém aqui do batismo? Não? Aleluia. Queridos... Ei, Carol, tudo bom, querida? E Fernandinha, tudo bom? Deus é bom, amém? Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Atos, no capítulo 8, que tem uma pergunta muito instigante aqui para a gente. Hoje nós estamos continuando a nossa EBD aqui do livro para entender a Bíblia, e nós estamos na parte da interpretação da Bíblia. Todo o livro ele foi construído de modo que vai crescendo. Você vai acumulando conhecimento e vai para um degrau acima, degrau acima. Agora nós estamos na interpretação da Bíblia. Nós já vimos sobre a narrativa do Antigo Testamento, a narrativa do Novo Testamento, nós já vimos sobre a geografia da Bíblia, e agora nós chegamos na parte da interpretação da Bíblia. Interpretar a Bíblia é fundamental, porque uma pessoa pode ler a Bíblia e não absorver a mensagem que está nela. Isso às vezes acontece. E eu queria que vocês abrissem em Atos capítulo 8, a gente vai ler a partir do 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha no deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E, assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência, porque a vida dele é retirada da terra? Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a um certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui a água, o que me impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Essa passagem está falando, tem várias chaves que a gente consegue ver aqui. Filipe estava participando de um avivamento em Samaria. Ele tinha ido pregar para os samaritanos
e os coxos começaram a andar, os surdos começaram a ouvir, começou um mover de Deus poderoso. E Deus vai lá e manda ele sair para o meio do deserto. Você vê que Deus consegue parar todo um avivamento por causa de uma pessoa. E ele vai lá e chega perto de uma carruagem e escuta um homem falando. Mas quem que é esse homem? Esse homem era um alto oficial da rainha Candace dos etíopes e sempre teve uma comunidade judaica muito forte na Etiópia. Muitas pessoas acreditam que por causa da rainha de Sabá, que o judaísmo acabou se estabelecendo lá, desde a época de Salomão. E estava esse etíope lendo, e Filipe chegou ao seguinte: você consegue entender o que você está lendo? E essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. A gente está entendendo o que a gente está lendo? Porque a primeira coisa, a gente tem que querer ler. Aí a gente para e lê. Depois que a gente lê, a gente consegue absorver o que está escrito? Nem sempre a nossa resposta é afirmativa. Você entende o que você está lendo? Aí ele falou: como que eu posso entender se ninguém me explicar? Da onde que esse homem estava vindo? De Jerusalém. Ele tinha ido adorar Deus em Jerusalém. Então ele era um adorador, era uma pessoa sincera, uma pessoa devota, que estava lendo as Escrituras e não estava entendendo. Porque existem algumas coisas que têm que ser encaixadas para que a gente tenha um conhecimento e um entendimento da Escritura. E a partir dali, Filipe começou a anunciar toda a verdade para ele, e anunciou, falou até do batismo, e chegou perto de água e falou assim: tem água aqui, eu posso ser batizado? Pode, você acredita? Eu creio de todo o coração, então vamos batizar agora. Isso é uma outra coisa, né? Se você acredita em Jesus, nada impede que você seja batizado, se você crê de todo o coração. A gente aqui faz um curso de batismo para explicar mais da palavra de Deus, só que o principal para o batismo é a pessoa ter fé. Se a pessoa tem fé, ela é batizada. Alguns anos atrás, eu evangelizei uma vizinha minha, ela se converteu, a irmã dela se converteu também, e ela ficou incendiada. E ela começou a falar de Jesus para uma colega dela, da época da escola. E essa colega estava muito triste, foi lá para a casa dela, e ela começou a falar de Jesus, e falou, e pregou, e tudo, e orou com ela, ela começou a chorar e tal. E ela morava numa casa que tinha piscina. Aí ela olhou assim: você acredita que Jesus é seu Salvador? Acredito. Você quer ser batizada? Quero. Levou a menina, foi lá, prestou uma roupa para ela, foi para a piscina, entrou e batizou a menina. Isso deve ter uns 16 anos, até hoje essa menina está na fé. Amém? Isso a gente vê porque, às vezes, a gente coloca muito protocolo, e, gente, Deus é Deus. Se a gente crê de todo o coração, não tem nada que nos impeça de ser batizado. E Filipe foi lá e começou a explicar a Bíblia para ele. E na aula de hoje a gente vai estar falando sobre princípios de interpretação da Bíblia. Existem algumas ferramentas que a gente tem que ter para estar entendendo a palavra de Deus, para ver como que a palavra se encaixa. Porque se a gente não tem essas ferramentas, em algum momento vai travar a nossa leitura da Bíblia. A gente vai ler e de repente fala assim: opa, calma aí, não estou entendendo, não entendi mais nada. Às vezes até por onde a gente começa estudando a Bíblia faz diferença. Por exemplo, a gente sempre costuma falar que é interessante as pessoas lerem a Bíblia a partir do Novo Testamento. Porque se você começa do Antigo Testamento, vai demorar muito até você chegar em Jesus. Então começa de Jesus, porque você se converteu, você entregou a sua vida, foi para Jesus, amém? Foi Jesus que te conquistou, foi o Espírito Santo que entrou na sua vida. Então começa por aí, que é a nova aliança. Aí depois você lê todo o Antigo Testamento. É importante você ler a Bíblia toda, você vê como ela se encaixa. Agora comece pelo Novo Testamento. Se você está lendo a Bíblia pela primeira vez, comece pelos Evangelhos. Qualquer um dos Evangelhos. Se você vai ler todos, se você quiser começar de João, de Marcos, de Mateus, de Lucas, escolhe o que você acha mais bonito. O que você achou mais bonito, começa. E lê todo, e vai lendo a Bíblia. E continua, livro de Atos, as cartas de Paulo, as cartas da igreja. Se você quiser pular Apocalipse e deixar para o final, pode também. Porque Apocalipse é um livro também que vai trazer alguns desafios, porque tem muita figura de linguagem. A gente vai falar um pouco disso aqui. Então, a gente entender o que a gente está lendo é importante. Algumas pessoas, às vezes, são disciplinadas em ler a Bíblia, e lê a Bíblia, só que, às vezes, não para meditar e entender. Você tem que ler e meditar. Você tem que fazer com que a palavra entre em você. Você tem que ter entendimento do que você está lendo.
Acabou a bateria. Você pode sair para a gente? Opa. Você passa o slide, por favor? E nós, como cristãos, a gente tem que entender que a gente tem o privilégio de ter a palavra de Deus na nossa vida. A gente tem que meditar e se aprofundar na palavra. Acho que não foi. Hã? Tá. Vê se passa aí, amor. Para frente. Isso, vamos chegar lá. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu estava lendo muitos livros que falavam sobre a Bíblia. E uma hora eu comecei a ver que esses livros estavam batendo de frente. Um falava uma coisa e outro falava uma coisa um pouco diferente. Eu falei, e aí, qual que está certo? Até que uma hora eu parei e falei assim, bem, se tudo que eles estão falando vem da Bíblia, então eu tenho que conhecer primeiro a Bíblia. Então eu parei de ler qualquer livro e fui ler só a Bíblia. Falei assim, depois que eu ler a Bíblia inteira, não vou saber tudo, mas já vou ter uma ideia. Aí eu vou poder voltar a ler os livros. E assim eu fiz. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque depois que você conhece a palavra de Deus, você já tem um filtro para saber, opa, isso daqui eu já vi na Bíblia, isso aqui está um pouco diferente. Opa, agora foi. E nós, como cristãos, temos o privilégio de usufruir da palavra de Deus em nossas mãos, mas nem sempre nós temos essa compreensão. A salvação é algo simples. Quando a gente é salvo, quando a gente levanta a mão, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, muitas vezes a gente não faz nem muita ideia do que está fazendo, mas a gente sabe que é o que a gente quer. Fez sentido, você não sabe por quê. Eu vi uma história, algum tempo atrás, uma amiga nossa contou e falou que foi direto da fonte. Mas como eu já ouvi essa história de outras pessoas falando, aí eu vou ter um pouco de cuidado. Ela tinha uma amiga lá em Belo Horizonte que estava querendo que o pai fosse para a igreja. O pai não era da igreja. E ela orava e convidava o pai nunca queria ir. Aí teve um dia que o pai falou, não, minha filha, hoje eu vou contigo. Ele falou assim, ótimo, glória a Deus. Foi lá, se preparou, chegou cedo. Ele falou, Senhor, que seja uma palavra que fale o coração do meu pai, prepara o ambiente. Quando ela chegou lá, viu que o pastor pegou o microfone, é ótimo, vai ser hoje. Aí o pastor chamou um outro pastor. Falou, não, poxa, achei que esse pastor que ia pregar. Não, mas tudo bem, Deus sabe o que faz. Aí esse pastor pegou e abriu a Bíblia em Mateus e começou a ler a genealogia de Jesus. E falou, e Abraão gerou Isaac, gerou Jacó, e foi falando, ela, já era. Nunca agora já era, meu pai nunca vai se converter. E começou a falar aquele monte de nome. Aí no final, o pastor fez o apelo, quem aqui quer entregar sua vida para Jesus? Quem levantou a mão? O pai da menina. Aí a menina tomou um susto assim, falou assim, ele não entendeu nada. Aí ele levantou a mão, foi lá para frente, tudo, entregou a vida para Jesus, deu o nome. Aí depois, na volta, foi para o carro e ela quieta assim, né? O que eu falo? Ela chegou assim, vou perguntar. Pai, o senhor entendeu a mensagem? Eu falei, sim, meu filho, entendi. O que você foi fazer lá na frente? Não, ele falou quem queria entregar a vida para Jesus e eu senti que eu tinha que entregar minha vida para Jesus. Eu falei, mas pai, qual parte da mensagem que você entendeu isso? Eu falei assim, minha filha, eu vi aquele homem falando naquele monte de gente que fazia parte da família de Jesus e eu vi que meu nome não estava lá. Eu queria que meu nome estivesse lá. A gente vê como que Deus tem uma forma, e se a gente for ver a história de cada um aqui, a gente vai ver as histórias mais diferentes. Juntou um monte de fator, um monte de gente que foi usada em várias épocas, até que chegou o momento que você decidiu entregar a sua vida para Jesus. Agora, a salvação é algo simples, é o poder do convencimento do Espírito Santo que gera o novo nascimento. Mas o conhecimento de Deus requer muita dedicação, oração, leitura e prática da palavra. Você é salvo, você conhece Jesus, mas aí depois você tem que se aprofundar e você percebe que você tem que ir mais fundo. Eu costumo falar que é como se fosse um pique-pega de Deus. A palavra fala o seguinte, não foram vocês que me escolheram, mas eu os escolhi e os designei para que vocês vão e deem fruto e fruto que permaneça. Então, Deus te escolhe, Deus te chama. Então, primeiro ele chega assim e te desperta, o Espírito Santo te convence, você nasce de novo, aí depois você vai atrás dele. Porque você nunca vai buscar Deus se Deus não tiver te despertado antes. Porque a pessoa, ela foge de Deus naturalmente.
Normalmente a pessoa tem receio de Deus, porque ela não entende que Deus é bom, que tudo que Deus faz é bom. Então ela tem receio. Ah, não, se eu me converter, eu vou ter que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, não vou poder fazer. Ela vê um monte de regras de não pode, e ela não consegue perceber que a liberdade vem do novo nascimento. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Quando a gente se converte, a gente pode fazer absolutamente tudo que a gente podia fazer antes de se converter. Quem já descobriu isso? Você não faz porque se descobriu algo melhor. Esse é o Evangelho. Você consegue fazer, tudo é lícito, nem tudo convém. Eu consigo falar isso, eu vou fazer, isso eu não vou fazer. Antes você era escravo das suas vontades, você só fazia o que sua carne pedia. Agora você manda na sua carne, agora você tem uma liberdade que Cristo deu para você. Então, o conhecimento de Deus é algo que requer disciplina, requer estudo. E se a gente negligencia isso, pode acontecer algumas coisas que, assim, seriam muito engraçadas se não fossem trágicas. Vamos ver um vídeo aqui, gente? Para a gente ver como que isso pode dar problema. Significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha tendo. Na casa dela, a música evangélica pode ser ouvida de longe. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com um pastor, uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve para onde eu correr. O marido também conversou com o pastor, aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão, pegar uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, que diz assim, ó, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada? À vontade. Qual que é? 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, pastor. Não houve uma interpretação equivocada? E A Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? deixa eu ver. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Inclusive foi bom eu estou mexendo isso aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Por isso nós precisamos da direção do Espírito. É um grande equívoco, na opinião do pastor da Igreja Batista de Vitória. O capítulo de Oséias fala de perdão a uma mulher adúltera. A Bíblia também é clara com relação às obrigações de um pastor. Um pastor ou um bispo deve ser irrepreensível e deve ser marido de uma só mulher. Então, isso é a palavra de Deus, é a Bíblia. A necessidade do povo, do nosso povo como um todo, conhecer a palavra para não ser enganada por qualquer pessoa que se levante com um livro preto na mão
ou com a Bíblia ou qualquer outro livro, levando as pessoas a errar. Quem aqui conhecia essa história? Quem não conhecia, deixa eu ver aqui. Então, gente, só com isso aqui a gente consegue dar uma aula só em cima disso aqui. O tanto de princípio que foi tratorado por conta disso. E assim, não estou nem falando de grego e hebraico não, é português. Um acento deu tanto trabalho assim, né? Mas não foi, gente. Aqui a gente vê um contexto muito triste. Que várias pessoas que não tinham o mínimo de conhecimento da palavra de Deus. E o tempo todo você viu, falou do Espírito Santo, falou da palavra de Deus, pegou a Bíblia, me mostra na Bíblia. Gente, está tudo lá. Só que se as pessoas não conhecem, elas vão se levar. Eu tive um sonho, eu tive uma revelação, o profeta falou, um homem de Deus disse. Gente, se não está na palavra de Deus, não serve para a nossa vida. Amém? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se a gente não conhece a palavra, a gente é cativo do que os outros interpretam dela para a gente. O discipulado cristão, ele serve para dar autonomia para os cristãos. Não independência, mas autonomia. Cada pessoa é um sacerdote. Esse é um dos princípios que foram resgatados na Reforma Protestante. Cada cristão é um sacerdote de Deus. Você tem livre acesso a Deus por Cristo Jesus. Então você tem que conhecer a palavra de Deus para que você seja um bom sacerdote. O fato de você ser um sacerdote não quer dizer que você vai ser um bom sacerdote. Um bom sacerdote tem que se dedicar, tem que praticar a palavra, tem que viver a palavra. E, antes de tudo, tem que conhecer. Então, o que a gente vai falar aqui? Alguns princípios de interpretação bíblica para a gente não cair nos erros desse vídeo. No livro, a gente consegue ver 3 princípios. O John Stott sintetizou muito bem. Tem vários princípios. Hermenêutica, gente, tem muitos princípios. Mas ele conseguiu sintetizar bem em 3 princípios, que é o princípio da simplicidade, o princípio histórico e o princípio da harmonia. O que é cada um deles? O princípio da simplicidade. Deus quer se comunicar com pessoas comuns. Ninguém precisa ser PhD em nada para conhecer a Deus através da sua palavra. Amém? A palavra de Deus está disponível para cada pessoa. Qualquer pessoa que entenda português, que saiba ler e tem uma Bíblia nas mãos, tem a responsabilidade de conhecer a palavra de Deus. Amém? Quando eu me converti, a pastora que pregou para mim, ela era uma pessoa que não teve oportunidade de estudar. A pastora Maria de Lima, já está com o Senhor. Ela não teve oportunidade de estudar e ela se converteu, entregou a vida para Jesus. Ela aprendeu a ler lendo a Bíblia, porque ela sabia que tinha que conhecer a Bíblia. Ela não tinha um estudo formal, mas ela começou a aprender a ler a Bíblia e por causa da Bíblia. Então, quando uma pessoa quer, a pessoa dá um jeito. Amém? Princípio histórico. O contexto histórico é fundamental para a compreensão. A Bíblia foi escrita num contexto, numa cultura, em um povo determinado. É importante você entender tudo isso. Porque pode acontecer o erro de você tentar pegar uma coisa que fazia muito sentido ali e tem aplicação prática se a gente entender o princípio e tenta trazer a regra para o dia de hoje. Aí a coisa desencaixa. Então, é importante você entender o contexto histórico que a Bíblia foi escrita. E o princípio da harmonia. O princípio da harmonia também é o princípio da não contradição. A palavra de Deus é harmônica. Você sempre tem que buscar a interpretação que harmonize com o restante da Bíblia. Você nunca pode pegar um texto, tirar ele do contexto e tentar fazer uma doutrina em cima dele. A gente viu aqui, ele pegou um texto mal lido e tentou criar uma doutrina em cima dele. Se ainda que ele tivesse lido errado, ele fala assim, não, mas calma aí, o que o restante da Bíblia fala? Ainda que ele tivesse lido errado, é isso mesmo. Ainda que ele tivesse lido errado, e tivesse esse entendimento que era para adulterar, mas se ele falou, não, mas calma aí, aqui está falando para adulterar, mas o que o restante da Bíblia fala? Então, eu acho que eu não vou fazer esse negócio. Porque o restante da Bíblia fala contra isso. Então, eu não posso pegar um trecho e, de repente, vou criar uma doutrina em cima disso. Eu já vi também,
O negócio que você vai tendo cabelo branco, você tem algumas experiências para contar, né? Eu já vi uma senhora que ela se converteu, a filha dela se converteu, e ela teve um problema e se separou do marido. E ela estava orando e buscando a Deus para o marido ser salvo. O marido chegou aí para a igreja, ela feliz, ele veio para a igreja hoje e tudo. Aí passou, acho que umas 2 semanas, 3 semanas talvez, eu sem ver, aí eu encontrei com ela. Eu falei assim, ô fulana, como é que você está? Então, nossa, olha só, estou me mudando, vou para os Estados Unidos. Eu falei assim, olha só, que legal, como é que foi isso? Então, eu arranjei um namorado, a gente vai lá, a gente vai se casar lá nos Estados Unidos. Eu falei assim, ué, irmã, mas você não estava orando pelo seu marido, sei lá, 2 semanas atrás? Eu falei assim, não, mas que Deus me falou uma coisa diferente. Eu falei, o que foi? Eu abri a Bíblia e estava falando lá, acho que foi uma passagem em Reis, eu falei assim, olha, a sua resposta vai vir de terras longínquas. Aí ela conheceu pela internet um americano e falou, não, beleza, é para eu me casar com esse americano. E ela foi. Sério, gente, isso aconteceu comigo. Eu sei o nome da pessoa. Ela não vai, deve estar morando lá até hoje, talvez, né? Não? Voltou? Não, a Natália tem informação mais atualizada, então deixa aqui. Que daí o pessoal fala, conta o milagre, mas não fala o nome do santo. Então, você está vendo? A pessoa fica tentando pensar na Bíblia alguma coisa que já é a vontade dela. Ela não está querendo que Deus dê a direção. Ela está querendo que Deus só bata o carimbo. Faz o que você quiser que não vai ter problema. Muitas pessoas muitas pessoas vão por esse caminho. Em vez de querer ouvir o que Deus tem para ela, Deus, é isso aqui que eu quero e tá bom, né? Não vai dar problema não. E pronto, e faz. Depois vai dar problema, com certeza vai dar problema, sem dúvida alguma vai dar problema. E depois, ai Deus, mas eu falei para você, eu até orei. Mas não adianta orar sem querer obedecer a palavra. A palavra de Deus fala o seguinte, aquele que despreza a lei, até a oração dele é repugnante. Uma pessoa que não se dispõe a obedecer a palavra de Deus, pode orar o que for, pode até jejuar, não vai ter a resposta. Porque Deus só dá a resposta para quem se dispõe a obedecer. Amém? Então, esse é o princípio da harmonia. A gente vai falar um pouquinho mais de cada um deles. Princípio da simplicidade. Então, o princípio da simplicidade é simples. É o princípio histórico e o princípio da harmonia, que é o equilíbrio, né? Princípio da simplicidade. Nós devemos buscar o sentido natural da Escritura. A gente não deve ficar procurando pelo em ovo. Resumindo assim, não é necessário ser erudito para entender o plano de Deus. Ninguém aqui era instruído, ninguém aqui era profundo na palavra para conhecer Jesus, para conhecer a palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo fala, lá em 1 Coríntios, lembre-se de vocês quando vocês eram chamados. Poucos de vocês eram entendidos, sábios, poderosos, eruditos, segundo os olhos desse mundo. Mas Deus escolhe as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Porque só Ele tem que ter a glória. A salvação é uma obra de Deus. Você entregou a sua vida para Jesus, mas porque Ele te amou primeiro. Ele te despertou, Ele te chamou. Existe uma sinergia entre você e Deus. Deus vai lá e te chama, e você não resistiu à voz de Deus e aceitou o que Ele propôs para você. Em regra, as palavras devem ser tomadas em sentido literal. A menos que, claramente, o texto esteja falando de alguma metáfora, de alguma poesia. Às vezes é muito óbvio você entender isso. Então, em regra, você tem que entender o sentido literal das palavras. Por exemplo, quando que você não deveria entender o sentido literal? Se a sua mão direita te faz pecar, corta e lança fora. Porque é melhor entrar... Alguém já viu alguma história sobre isso. Porque é melhor entrar no reino sem uma das mãos do que com as duas você ser lançado no inferno. Que não está falando de mutilação. Aqui está falando para você levar a sério a luta contra o pecado. Não está falando para você sair cortando, arrancando seu olho direito, arrancando sua mão direita. Está falando para você ter uma postura séria. E você entender que
Se determinado ambiente me faz pecar, eu não vou mais para aquele ambiente. Se aquela pessoa me leva a um caminho ruim, eu vou evitar o contato com ela. É assim que a gente tem que entender. E a gente evitar analogias, espiritualizações e alegorizações da palavra de Deus. Muitas vezes, quando um texto é um pouco difícil, a nossa tendência é espiritualizar. Porque, bem, eu tenho que tirar alguma coisa daqui. Se eu não conseguir entender, eu vou espiritualizar para tentar fazer... deve ser isso que está falando. Não é o melhor caminho. Existem alegorias na Bíblia, mas alegorizar o que a Bíblia não alegoriza é perigoso. Vocês sabem a diferença de parábola e alegoria? O que acontece? A parábola é uma história, é uma ficção que é contada para passar uma mensagem. Então, você entende a mensagem com a parábola. Uma alegoria, ela é como se fosse uma metáfora grande. Cada personagem tem um significado e tem um símbolo. Então, na alegoria, por exemplo, a palavra de Deus tem uma alegoria, né? Fala o seguinte, eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor, vocês são os ramos. Então, a gente está vendo uma alegoria. Eu sou a videira, vocês são os ramos, o pai é agricultor. Cada um tem um significado. Ok? Quando a gente pega um texto, tipo uma parábola, e tenta ler como se fosse uma alegoria, a gente tenta achar um personagem que representa cada coisa. Por exemplo, você vai ver o bom samaritano. Essa daí é clássica. O bom samaritano. O bom samaritano representa Jesus. E a pessoa que caiu no caminho representa o perdido. O sacerdote representa a religião, o levita representa os hipócritas, e a hospedaria representa a igreja, e os denários representa a oferta. Aí começa a encaixar coisa que não está escrito, não está dizendo que é isso. Qual que é a mensagem? Quem é meu próximo? O próximo é aquele que usa de misericórdia com quem precisa. Essa é a mensagem da parábola. Aí quando você alegoriza, você tenta encaixar cada personagem como se cada um representasse alguém. Isso é perigoso, porque não é isso que o texto está dizendo. E abre espaço para interpretações. Numa dessas daí, falou, a hospedaria é a igreja e... qual foi o último que ele falou? No fim das contas, ele ainda colocou o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo é aquele que volta lá para ver se está tudo bem. Não lembro ao certo, não. O apóstolo Paulo nem estava nessa época, nem tinha se convertido nessa época quando Jesus contou essa parábola, né? Mas numa alegorização de um cristão famoso, já de muitos séculos atrás, ele colocou isso. Eu vou até colocar depois no nosso grupo da EBD qual foi essa alegorização. Então, a gente tem que evitar alegorizar o que não é alegoria na Bíblia também. Outro princípio aqui, princípio histórico. Devemos buscar o sentido original e não forçar a interpretação da Bíblia. Cada livro tem uma forma de ser lida. Você não pode ler o Evangelho da mesma forma que você lê Apocalipse. Por exemplo, a literalidade não é um literalismo, de você tentar forçar um literalismo de qualquer forma na Bíblia. Tem muitas passagens simbólicas na Bíblia. Então, você vai ver o Evangelho que está contando uma história real, você vai ler o Evangelho, você vai pegar Apocalipse e tentar entender que cada uma daquelas coisas representa figuras reais e não símbolos, vai ter algum problema. O livro de Apocalipse, a leitura profética, tem muitos símbolos, tem muitas metáforas. Você tem que ter essa abordagem para o livro. Da mesma forma, por exemplo, os livros poéticos. Os livros poéticos têm muitas figuras de linguagem. A gente não pode desconsiderar essas figuras de linguagem na leitura do texto. Outras coisas, aspectos linguísticos e culturais, que fazem também muita diferença. Outro dia eu contei aqui, que a gente estava lá em Israel, e saindo do jardim do túmulo, tem um lagar, que é um local onde se pisa as uvas, se pisava as uvas antigamente. E esse lagar, ele fica num lugar um pouco mais fundo, que a pessoa tinha que descer para pisar, tirava as sandálias e pisava as uvas para fazer o caldo do suco de uva ou do vinho. Suco de uva e vinho é só questão de tempo, né? Você espera um pouquinho, fermenta, vai virar vinho. Ficava no lugar mais baixo. E o que aconteceu? Jesus falou uma vez uma advertência contra os fariseus. Falou o seguinte, ai de vocês, fariseus hipócritas, porque vocês coam um mosquito e engolem um camelo. O que isso faz sentido para a gente? Bem, você está
preocupado com uma coisa pequena e esquece uma grande. Mas por que esses dois animais? Porque tem outras versões para essa história, mas essa daí eu ouvi lá em Israel, por isso estou contando aqui para vocês. Enquanto estava pisando as uvas, começava a juntar mosquito. Aí as pessoas estavam preocupadas em sair coando o mosquito para não estragar o suco de uva. Enquanto isso daí, eles tinham prendido os camelos atrás, os ladrões chegavam e roubavam o camelo. Enquanto a pessoa estava preocupada com o mosquito, alguém roubava o camelo, que era muito mais caro. Então a gente tem que saber dar a importância correta para as coisas conforme elas são. Coisas pequenas, menor importância, coisas grandes, maior importância. Então o aspecto cultural ajuda a gente a entender melhor a Bíblia. E o significado histórico mais o contemporâneo. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. E o princípio da harmonia fala o seguinte: a unidade orgânica da palavra. A palavra, ela tem um todo. Você não pode ler a Bíblia desconectada do restante da Bíblia. Você não pode pegar um livro, ou uma passagem, ou muito menos um versículo, e tentar desconectar do que o todo da Bíblia fala. Não há contradições na Bíblia. Toda vez que você acha uma contradição, é uma oportunidade para você ter um entendimento mais profundo. Porque ela não se contradiz. Às vezes você não tem aquela pecinha do quebra-cabeça, e quando você encaixa, você vê que não tem contradição. Que a Bíblia é harmônica. A Bíblia interpreta a Bíblia. Você tem que usar os textos da Bíblia para entender os textos da Bíblia. Você não pode buscar fontes externas para tentar entender a Bíblia. Um dos perigos que teve ao longo da história da igreja foi utilizar a filosofia grega para interpretar a Bíblia. Esse foi um problema que a gente teve na Idade Média, na época medieval. Você pegava um conceito grego para tentar entender um conceito judaico. Um era europeu, o outro era do Oriente Médio. É totalmente diferente a abordagem. Existem coisas da filosofia grega que são boas e a gente pode utilizar? Sim. Mas quando você pega todo o arcabouço da filosofia grega e tenta ler a Bíblia através daquele filtro, dá problema. Aspectos linguísticos e culturais também. Significado histórico mais contemporâneo. Vou falar aqui para vocês de duas escolas que falam no livro, da escola de Antioquia e a escola de Alexandria. Alguém aqui já ouviu falar dessas duas escolas? Então, essas duas escolas eram formas de estar interpretando a Bíblia que surgiram lá no começo, a partir do século II depois de Cristo. Alexandria fica no Egito e Antioquia fica na Turquia atualmente, né? São dois locais onde a igreja cresceu muito. Só que foram por caminhos um pouquinho diferentes, essas duas escolas. A escola de Alexandria, ela fala da interpretação alegórica. O mais importante você pegar da escola de Alexandria é isso, interpretação alegórica. Ela buscava um sentido espiritual mais profundo em todas as passagens da Bíblia. Inclusive, tentava ver Cristo em cada passagem do Antigo Testamento. O Antigo Testamento todo faz menção a Cristo, mas não é toda passagem que fala de Jesus. Amém? É diferente. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus, mas não é cada parte do Antigo Testamento que aponta para Jesus. E lá eles esforçavam para tentar ver Jesus em cada pedaço, em cada trecho. Influência direta da filosofia grega platônica. Platão falou do mundo das ideias. Então, aquele idealismo platônico. Então, não é só isso que está escrito, tem alguma coisa muito mais profunda. E, às vezes, esse muito mais profundo contradizia até o que estava escrito no texto. Eu falo o seguinte: a verdade se encontra alegoricamente oculta, além da letra e da realidade visível. A interpretação alegórica da Bíblia tentou juntar a filosofia grega mais o Evangelho. E ela prevaleceu durante a Idade Média. A escola de Antioquia. A escola de Antioquia, ela surgiu depois da escola de Alexandria, até para combater a escola de Alexandria. A interpretação mais literal. A interpretação baseada em estudos bíblicos e conhecimento das línguas originais. A abordagem literal histórica dos contextos das Escrituras. Você tem que entender que o que está escrito ali tem um significado. Qual que é aquele significado? Um princípio. Um texto da Bíblia nunca pode significar hoje o que nunca significou originalmente. Você nunca pode dizer, Deus falou comigo isso, mas esse trecho não fala isso. Não pode ter uma interpretação particular, como se assim, Deus tivesse uma Bíblia para cada pessoa. Deus ilumina o nosso entendimento. A gente pode entender a Bíblia, cada um, de acordo com o contexto, mas nunca contradizendo o que significa no original.
Porque senão, vale tudo, gente. Vale qualquer coisa. Você pega a Bíblia, meio que pouco importa o que significa. Eu acho que significa isso. E como isso dá problema? Quem aqui já percebeu que isso dá muito problema na prática? A pessoa vai lá e, do nada, não, Deus falou comigo isso, mas esse texto não fala isso. Não, mas foi o que Deus falou comigo. Mas não tem como Deus falar contigo algo que está contra o que Ele falou nessa própria passagem. E aqui buscava descobrir a intenção do autor. Teve um propósito, teve um destinatário quando foi escrito. Qual que é o significado disso? Por exemplo, lá em 1 Coríntios, Paulo fala para as mulheres usarem véu. Já chegaram nessa parte? Aí fala assim, por que as mulheres não estão usando véu hoje em dia? Estão em desobediência à palavra de Deus. Quando você vai entender, só tem isso na carta aos Coríntios. Então, Paulo escreveu para várias outras igrejas, só tem essa orientação lá. Por quê? Você vai entender o contexto histórico. As mulheres, quando você vê nos templos idólatras, elas raspavam a cabeça para fazer culto. E o culto, muitas vezes, era com práticas sexuais. Era uma forma que o grego entendia, até como é que é aquela? Hedonismo, né? O hedonismo, a busca pelo prazer, até uma forma de você estar se conectando. Você tem o prazer, você se conecta com uma espiritualidade. Então, raspava a cabeça. Essas mulheres se convertiam e Paulo falou o seguinte, olha, como seu cabelo não cresceu ainda, coloca um véu. Tanto que fala que lhe serve como véu. E outra coisa também, a mulher que usava um véu era como se fosse aliança hoje em dia. Quer dizer que ela tem um marido. Quer dizer assim, não é uma prostituta, é uma mulher casada. Então, mostra que ela tem uma autoridade na vida dela. O marido como cabeça da mulher. Isso é um princípio bíblico. O marido é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Isso aí está na Bíblia, isso aí não tem polêmica. Agora, por que o véu é algo que a gente descarta hoje em dia? Porque não tem aplicação para a gente. Imagina que a gente está numa cidade de praia. Aí, de repente, tem uma orientação, aí o pastor vai lá e coloca o seguinte, olha, proibido entrar com roupa de banho durante o culto. Aí você olha assim, poxa, beleza, faz muito sentido. Mas se colocar isso aqui em Brasília, meio que assim, que loucura. Quem vai entrar com roupa de banho aqui em Brasília? Ninguém anda com roupa de banho aqui em Brasília. Mas existe alguma cidade de praia que isso acontece bastante. Eu estava em uma certa cidade e eu estava andando numa parte mais no centro da cidade. Aí eu vi um cartaz, estava escrito o seguinte, né? Favor não entrar sem camisa e descalço. Aí eu, cara, no meio da cidade, um calor desse, que vai entrar descalço sem camisa? Quando eu estava pensando isso, entrou um cara descalço e sem camisa no supermercado. Não vou falar o nome da cidade. Quem aqui sabe qual que é a cidade? Levanta a mão. Não falei nada, gente. Isso aí é você que está julgando. Mas essa interpretação de Antíoco aqui não negava o caráter metafórico de algumas passagens. É óbvio que tem metáfora na Bíblia, não é um literalismo, quer pegar tudo ao pé da letra. Não é, gente. Tem uma interpretação atual, tem um significado atual. E ela foi retomada com a Reforma Protestante. Lutero, inclusive, era uma pessoa que foi muito contra a escola de Alexandria. E ele, como monge, ele pregou muito nessa linha alegórica. E ele falou, ele descartou tudo, que ele falou, não, gente, isso não te leva ao caminho do conhecimento da Escritura. Porque é muito mais simples também, né, gente, essa interpretação alegórica. A pessoa vai lá, se a pessoa é muito criativa, a pessoa vai lá, dá uma lida, consegue tirar uma história de qualquer coisa. Por exemplo, você está vendo essa garrafa? Se você amassa essa garrafa, não esquece. A pessoa consegue tirar a história de qualquer coisa, mas e a Bíblia? Onde está a palavra de Deus? Onde está a mensagem da palavra de Deus? E aquilo, uma pessoa, às vezes, ela não tem tempo, meditação, estudo ainda sobre a palavra. Mas a gente começa, por exemplo, a dar palco para esse tipo de coisa, aí a pessoa não tem limite. E, assim, o problema, gente, na maioria das vezes, não é quem faz, é quem consome. Porque se tem alguém fazendo, é porque tem gente consumindo. E se tem gente consumindo, a pessoa vai se sentir motivada a ir por esse caminho. Aqui uma frase de Santo Agostinho. As pessoas costumam amar a verdade quando esta as ilumina, porém tendem a odiá-la quando as confronta. A palavra de Deus é uma espada. E espada corta, tira os excessos. E quando você vai podar, você está
mutilando a árvore para que ela dê mais fruto. Mas no momento da poda, não parece um momento de alegria. Ah, não, isso aqui está cortando, está incomodando. Mas é para o seu bem. A mesma coisa de uma cirurgia. Uma cirurgia é uma agressão ao corpo, mas para consertar alguma coisa, para que mais para frente funcione melhor. É a mesma coisa, Deus nos poda, para que a gente cresça. Então, quando Deus está nos podando, nos limando, é para que a gente chegue mais longe. Aqui, resumindo o que a gente está falando, tudo isso aqui está no livro, tá, gente? Um texto bíblico não pode ter um significado atual oposto ao que significou na época que foi escrito. Isso aí é uma areia movediça da subjetividade. Cada um interpreta o que quiser. Também não se pode entender o texto bíblico como se não tivesse aplicação prática atualmente. Senão vai virar só um livro de história. E a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela nos transforma hoje. Ela tem uma mensagem para a gente hoje. Hoje ela muda a nossa vida. E o modo correto é buscar uma mensagem viva após compreender o sentido original. Isso dá um pouco mais de trabalho. Porque você tem que ver se o que eu estou entendendo é exatamente isso. E aí você pega uma Bíblia. Gente, boas Bíblias de estudo, você vê referência cruzada, você lê o capítulo inteiro, você entender o autor, para quem que ele estava escrevendo. Tudo isso é muito importante para você pregar uma mensagem, para mais para frente você, poxa, falei uma coisa, mas não tem nada a ver. Quanto mais tempo você gasta estudando, mais afiada é a sua espada. Quanto mais tempo de estudo, menos golpes você vai ter que dar com o machado para derrubar a árvore. Todo tempo gasto em estudo não é tempo perdido. Lá em Provérbios fala, né, que se você afiar o machado, você precisa de menos golpes para derrubar a árvore. E afiar o machado é muitas vezes você se especializar, você ir mais fundo, você orar, você buscar a palavra de Deus, você jejuar, você tentar ter um entendimento realmente real da palavra. Quando você vai falar, vai ter mais significado. A gente tem que evitar o eu acho da palavra de Deus. É muito melhor você falar eu não sei do que o eu acho. Você fala, não sei. Eu acho é perigoso. Não sei é seguro. Não sei, vou estudar. Me ajuda? Vamos estudar junto? Pronto, vamos aprender. Eu tenho um amigo lá em São Paulo, que ele é de uma igreja bem tradicional. E ele começou, e ele comprou uma chácara no interior de Minas. E ele começou a ir para uma igreja, que é uma igreja bem avivada. E ele chegava lá e não entendia, mas ele sentia uma coisa boa. Ele falou, cara, eu não entendo o que está acontecendo aqui, mas esse negócio é bom. E ele ficava naquela. Ele chegava lá na igreja dele, poxa, não tem aquilo, está para lá, mas está faltando. Eu falei assim, vamos fazer um estudo junto? Vou fazer o seguinte, vamos ler o livro de Atos. A gente lê o livro de Atos em uma semana. Vamos fazer o seguinte, você pega uma caneta e toda vez no livro de Atos que fala Espírito Santo, ou algum milagre, alguma manifestação espiritual, você grifa. E todo dia a gente orava e conversava no WhatsApp. Aí nós pensamos, está aqui, vão receber o Espírito Santo desceu, falaram em outras línguas, aí depois curou um aleijado aqui, aí teve um terremoto quando eles oraram. Aí quando a gente já estava mais ou menos para o meio do final, eu falei assim, está falando de milagre Espírito Santo como todos os capítulos, né? É a história da igreja. Você tem que juntar as duas coisas. Jesus falou, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. E às vezes parece que as pessoas têm uma opção. Eu sou da Escritura, não sou do reteté. Não sou do reteté, não sou da Escritura. Quem disse que uma coisa tem que andar separada da outra? Jesus falou que elas têm que andar juntas. Escrituras mais poder de Deus. Tem que ter estudo e tem que ter oração. Você tem que ter dedicação e tem que ter adoração. Você não tem que escolher qual que eu gosto mais. Que eu sou uma pessoa muito racional, não gosto de reteté. Gente, tem nada a ver com racional. Você pode ser racional o que você for. Mas a presença do Espírito Santo tem que te avivar, tem que queimar no seu coração. Você tem que sentir Deus, tem que ser real para você. Não pode ser uma história, não pode ser só, eu concordo intelectualmente com o que está na Bíblia. Não é isso. Isso não é evangelho. Evangelho é você nascer de novo. Você ter uma experiência com o próprio Deus. Isso é o que vai fazer com que a gente ande. E para que a gente não se perca e vire um místico, a gente tem que conhecer a palavra de Deus. Porque senão a gente pode ir para um caminho muito perigoso. Amém? E a última aqui, o Novo Testamento tem prevalência sobre o Antigo Testamento na interpretação. Você lê o Antigo Testamento com o filtro do Novo. Você vai dar uma olhada. Algum apóstolo, Jesus, falou disso? Não, então calma aí.
desconfia que não é para você. Tem muitas coisas no Antigo Testamento que foram para os judeus. Só entender, a lei, a Torá, ela era a lei civil e espiritual do povo. Então lá tinha pena de morte, tinha reparação civil, tinha um monte de coisa, porque era a constituição do povo, era uma teocracia. Teocracia é quando um povo é governado pelos princípios de um livro sagrado. Por exemplo, tem a Sharia, que governa em muitos países árabes. Então, a lei espiritual é a lei civil. Não é o caso de Israel hoje. Israel hoje é um país laico. Eles acreditam, muitos acreditam na Bíblia, mas tem outros que não acreditam. Lá eles têm um conjunto de leis que rege o país, que não é mais a Bíblia, não é mais a Torá. Então, não tem pena de morte lá em Israel, como tinha no Antigo Testamento. Hoje, até para os que seguem a Torá, você não vai ver nenhum rabino tirando pedra em ninguém porque o cara cometeu um pecado. Não é mais a lei civil do país. É importante isso, tá, gente? Isso aí a gente se contextualiza. Então, você lê o Antigo Testamento com os olhos do Novo. Não tem nenhum apóstolo falando sobre isso aqui. Calma aí, isso aqui não é para mim. Se fosse muito importante, Paulo teria falado, Tiago teria falado, Pedro teria falado, Mateus teria falado. Não tem nenhuma menção. Então, por exemplo, guarda de sábado. Você vai ver Jesus ou algum apóstolo falando para guardar sábado? Não. Então, calma aí. Tem que entender esse sábado de uma forma diferente. E a gente chega lá no livro de Hebreus, a gente entende que Jesus é o sábado. Jesus é o descanso. Quem está em Cristo entrou no descanso de Deus. E o sábado é o descanso, é o repouso de Deus. Então, a gente entende, conforme o livro de Hebreus, que não é para guardar um dia. Todos os dias são santos. Não tem um dia que é melhor do que o outro. Paulo fala isso em Colossenses também. Leia o Antigo Testamento com os olhos do Novo. Senão você vai começar a querer fazer um monte de coisa. Por exemplo, aí a mulher vai estar menstruada, ela não vai nem poder deitar na cama, não, porque está impura. Entendeu? Está no Antigo Testamento, mas isso não é para o nosso tempo, não é para o tempo do Novo Testamento. Pegaram? Entenderam? Leia sempre o Antigo Testamento com a lente do Novo. E agora eu não sei, será que eu consigo passar esse vídeo, amor? Deixa eu passar um vídeo rapidinho aqui para vocês, gente. A Bíblia é uma coleção de muitos livros contando uma história unificada do início ao fim. Mas todos esses livros foram escritos em vários estilos literários. É como se você estivesse dentro de uma livraria onde cada corredor tem um tipo de literatura. Há livros de história, de poesia ou não ficção. E quando você está num corredor e escolhe um livro, terá algumas expectativas e estará procurando coisas diferentes. Certo, todas essas obras são de literatura, mas comunicam algo de maneiras diferentes. Sim, e a mesma coisa acontece com a Bíblia. Se não prestarmos atenção ao estilo de cada livro, não vamos entender o quão genial eles são. Então, quais são os principais estilos de literatura na Bíblia? Bem, primeiramente temos a narrativa. É incrível que ela forma 43% da Bíblia. Depois temos a poesia, que forma 33% da Bíblia. Depois vem aquilo que poderíamos chamar de discurso em prosa, que forma os restantes 24%. Quase a metade da Bíblia narrativa. Sim, e não é por acaso. As histórias são a forma mais universal de comunicação humana. De fato, o nosso cérebro foi feito para receber informações através de histórias. E histórias são muito interessantes. Mas por que será? Bom, as histórias nos ensinam que é possível entender eventos aparentemente aleatórios da nossa vida, pegando esses eventos e organizando-os em sequência. E quando estão juntos, você consegue ver o significado e o propósito de tudo. E o que é que conecta tudo isso? Isso, as boas histórias sempre têm um personagem que quer alguma coisa. E por meio desses personagens, o autor pode explorar grandes perguntas da vida, como quem somos nós? Ou o que é realmente importante na vida? E uma boa história sempre tem algum tipo de conflito. Conflitos e desafios como na nossa vida. E isso nos força a pensar em nossos próprios desafios e questões, como por que há tanto sofrimento e decepção no mundo e o que podemos fazer sobre isso? E as histórias geralmente terminam com algum tipo de solução, dando esperança às nossas próprias histórias. Mas essas são histórias bíblicas. Isso quer dizer que os personagens estão me mostrando como eu devo viver? Não, o objetivo não é esse. A maioria dos personagens bíblicos tem grandes falhas de caráter. Não devemos ser como eles, mas devemos nos identificar com eles, o que nos ajuda a ver a nossa vida e os nossos defeitos com uma nova perspectiva. Sem notarmos, essas histórias nos afetam e mudam a maneira que vemos o mundo, as outras pessoas e nós mesmos. Agora, existem vários tipos de narrativa na Bíblia. Sim, temos a narrativa histórica, mas também temos as parábolas e pequenas narrativas biográficas, como os 4 evangelhos. Vamos ver isso nos próximos vídeos.
Legal. Em seguida vem a poesia, que, pra ser sincero, eu não leio muito. Você e a maioria das pessoas. Mas 1 em cada 3 capítulos da Bíblia é composto de poesia. Tá, mas pra que tanta poesia? Bom, os poemas falam principalmente por meio de uma linguagem densa, criativa, conectando imagens que nos ajudam a visualizar o mundo de maneira diferente. Poemas usam muitas metáforas para estimular as nossas emoções e imaginação. E usam uma linguagem bem elegante, mas não seria mais fácil dizer aquilo que eu preciso saber? Pense comigo. Na vida temos a tendência de criar rotinas mentais. Quando pensamos, seguimos esses caminhos já conhecidos, que são muito difíceis de mudar usando lógica ou raciocínio. Uma poesia de qualidade força nossa mente a sair desse caminho conhecido e entrar em um novo território. Esperto. E existem vários tipos de poesia na Bíblia. Existem vários tipos de canções ou salmos. Há a poesia meditativa dos livros de sabedoria e também a poesia impetuosa de resistência dos profetas. Certo, o último grande estilo literário é o discurso em prosa, que constitui 1/4 da Bíblia. Sim, ela inclui discursos, cartas ou ensaios. Aqui o foco é a construção de uma sequência de ideias ou pensamentos que formam um argumento linear e exige uma resposta lógica. Algo do tipo, ei, você já pensou nisso? Você deveria pensar em como isso se liga a essa outra coisa. E se fizer isso, verá que o resultado é este. Portanto, diante dessa conclusão, você deveria parar de fazer aquela primeira coisa para que o resultado seja essa outra coisa. Então você tá usando a lógica para me persuadir. Isso. O discurso nos força a pensar com lógica e coerência, e depois fazer algo a respeito. O discurso bíblico é encontrado nas leis, na literatura de sabedoria e nas cartas escritas pelos apóstolos. Beleza, então cada livro da Bíblia tem um estilo literário? Não, na verdade, a maioria dos livros tem um estilo literário principal, como a narrativa, por exemplo. Mas no meio da narrativa também encontramos poemas, parábolas ou até mesmo as leis. Cada livro bíblico é uma combinação única de estilos literários. E para ler bem esse livro, eu preciso me familiarizar com cada estilo e saber como ele funciona. E assim você sabe aquilo que deve prestar atenção e quais perguntas fazer. Mas antes de examinarmos cada tipo, há mais um elemento unificador da literatura bíblica que é muito importante e interessante. E é isso que vamos explorar a seguir. Ler cada livro da Bíblia conforme a narrativa literária dele, o estilo literário dele. Estamos finalizando aqui, gente. Temos que adorar a Deus com todo o nosso entendimento, mente de forma inteligente, não apenas com as emoções. O que Jesus falou aqui? Vamos ler todo mundo junto? Amarás, pois... Vamos aproveitar e ler o outro também? Rogo-vos... Tem a alma e tem o entendimento. Nós temos que juntar tudo para adorar a Deus. Nossa dedicação, nossa espiritualidade, tudo tem que ser utilizado para a gente estar adorando a Deus e buscar entendimento. E aqui, uma nuvenzinha sobre como que nós devemos interpretar a Bíblia. Central é o Espírito Santo. Ele é o Senhor da igreja, Ele ilumina nosso entendimento, Ele que vai nos guiando. Oração, estudo, disposição. Certa vez eu vi um pastor falando o seguinte, que não existe esperança para o preguiçoso. Porque se a pessoa não quer fazer, quem vai fazer por ele? Então, disposição é uma coisa que a gente oferta para Deus. Cada um de nós tem que se dispor. Um pastor que eu acompanho, o pastor César Cavalcante, fala o seguinte, se você sabe português, se você tem uma Bíblia, você não tem desculpa para não ler a palavra de Deus. Ah, que tem dificuldade. Não, você consegue. Você consegue fazer qualquer coisa que você se dispõe a fazer. Até coisa errada. Então se disponha a fazer as coisas certas, se disponha a conhecer a palavra de Deus. Professores, é importante ter professores, ver pessoas que falam a respeito daquele assunto. Olhe a vida dessas pessoas, muito mais do que o ensino, tem que ver se o ensino está casado com a vida que essa pessoa leva. Amor, sempre você tem que ler a palavra de Deus, buscando a edificação, buscando como que eu posso amar mais a Deus, como eu posso amar mais o próximo. Hermenêutica, que são todos esses princípios que a gente falou. E é isso, queridos. Chegamos no horário
1 minuto, passamos. Vamos colocar de pé. É normal que a gente tenha algumas dúvidas lendo o texto da Bíblia, gente. É comum, não é uma coisa rara, isso vai acontecer. Agora, com esses princípios, a gente vai saber o que fazer e, principalmente, o que não fazer. Às vezes, o melhor caminho para você ter um entendimento correto é saber qual que é o caminho que eu não posso pegar. Aí você vai para o caminho certo e vai. E buscar livros, buscar entendimento. Hoje em dia tem bastante vídeo no YouTube. Você, com isso aqui, você vai conseguir filtrar melhor o que você assiste no YouTube. E no próximo mês, gente, a gente vai fazer um estudo que é Good News ou Fake News. Tá bom, gente? Good News ou Fake News. A gente vai falar assim, o que é e o que não é na palavra de Deus. Amém? Feche seus olhos. Coloca a mão no seu coração. E eu queria que você fizesse uma oração para você se comprometer, você se dedicar ao estudo da palavra. Você fizesse isso com seus lábios. É um compromisso que você faz com Deus. Você tem que conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Deus já te deu tudo que você precisa para que você o conheça mais e mais. Depende de você buscá-lo. Repete essa oração. Fala, Senhor Jesus, eu estou nessa manhã me comprometendo a te buscar com toda a minha força, com todo o meu coração, com toda a minha alma e com todo o meu entendimento. Senhor, ilumina a Tua palavra diante dos meus olhos. E eu quero me dedicar todos os dias ao conhecimento da Tua palavra e do Teu Espírito. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor esteja trazendo profundidade ao teu povo, Senhor. Que eles sejam conhecidos como o povo da palavra, Senhor. O povo que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. Senhor, dê a eles a palavra certa no momento certo. E, Senhor, desperta-o, Senhor, para ir mais fundo no teu conhecimento, Senhor. Nós repreendemos todo espírito maligno que se levanta, que faz oposição contra o conhecimento de Deus. Nós declaramos que a tua verdade liberta, que a tua verdade esteja abundante dentro de cada coração e cada mente. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Semana que vem nós estamos finalizando o livro com o uso da Bíblia, fala da aplicação da palavra, você não pode perder. Vamos fechar com chave de ouro, amém? Deus abençoe. Daqui a 13 minutos a gente começa o nosso culto.